Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. Eu sei que não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu estive viajando e na situação que eu estava, nos locais que eu estava, eu não pude gravar. A única gravação que eu fiz foi em 2 momentos na praia em que eu pude. Uma delas foi filmar o mar e na outra delas foi a justificativa da rapidez com que estávamos nesse local. E uma coisa assim que faz com que eu fique um pouco tranquilo é que essas lives são gravadas e a qualquer momento do dia vocês podem ir até essa live e assistir, ou qualquer uma das lives que foram feitas. Como ultimamente eu tenho feito muita live com 1 hora de duração, eu ainda não as seccionei para poder colocá-las, para que as pessoas possam assistir mais rapidamente, porque eu sei que poucas pessoas têm condição de ficar e acordar esse horário, ou mesmo ficar 1 hora assistindo uma live. De qualquer forma, a parte importante que uma delas é a live que a gente tem essa experiência de satsang, tem essa experiência da companhia da verdade, e é impagável. Só é melhor que esta live presencial. Mas uma coisa que me deixa tranquilo é que a informação real que vocês precisam ter, ela estará no meu número de celular, no nosso contato através de uma plataforma, por exemplo, o WhatsApp, em que vocês podem acessar e fazer as perguntas que quiserem, ou mais do que isso, vocês terem acesso a algumas experiências, terem acesso a alguma iniciação ou algum encontro, ou mesmo tirar todas as dúvidas. De qualquer forma, eu gostaria que vocês não só anotassem o meu número de celular, que eu deixo aí no primeiro comentário, como mande uma mensagem para mim: oi, meu nome é fulano de tal, para que eu possa te adicionar. A partir daí a gente não se perde mais, ok? Segunda coisa, essa comunicação nossa é totalmente orgânica. Eu não pago a rede social por enquanto, para que isso atinja mais e mais pessoas, porque eu preciso definir um público ainda, eu preciso definir quais são e de onde são essas pessoas que realmente têm interesse, que realmente demonstram interesse. Por isso eu preciso da ajuda de vocês, ok? Meditação. Eu fico tentando explicar para as pessoas o que significa. E eu sei que ela não deixará de ser uma parábola para muita gente. Por que eu digo isso? Gente, imagine assim. Nesse mundo, todas as práticas, todas as coisas que você faz, todas as disciplinas que você passa a fazer, passa a ter, elas são dentro de um programa interno chamado livre-arbítrio. Do que se trata realmente
essa live, do que se trata realmente o propósito da minha vida, além de ajudá-los em termos de comportamento, além de ajudá-los em termos de sofrimento, além de ajudá-los em termos de entendimento dessa vida, a minha principal missão, o meu objetivo com tudo isso é fazer com que vocês tenham acesso, é permitir que vocês tenham acesso ao outro lado do livre-arbítrio. É ser uma seta indicativa de como, de que forma vocês precisam fazer para ir para o outro lado. E dos dois lados é assim. De um lado, imagine só, de um lado, eu vou falar um pouco mais hoje sobre esses dois lados. De um lado do livre-arbítrio, para que você esteja nele, precisa uma sede dentro de você. Precisa que você esteja dentro de uma busca. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e estava falando para ela assim, olha, eu tenho um programa, eu gostaria muito que isso fosse colocado para que as pessoas pudessem ter acesso, e eu gostaria que você me ajudasse. E a resposta dele foi, eu não consigo entender como, assim, eu não consigo entender como colocar isso de forma, eu não saberia, eu não sei como, eu não consigo entender como eu colocaria isso. De que forma? Praticamente eu colocaria isso, porque é uma visão. E nesse momento eu estava entendendo uma coisa. Não somos nós. Não somos nós. O público já existe, nós não temos que formar um público. Atingir esse público é simplesmente pegar aquelas pessoas acima de 18 anos. E essas pessoas que têm sede, que não se satisfazem com nada, absolutamente nada, a não ser com a verdade. Esse público é o público desta era. Este público é um público que se forma pela evolução e ele é muito grande. Ele é muito grande. Eu não sei exatamente dimensionar isso, mas eu sei que eu tenho visto algumas imagens de meu mestre falando presencialmente. E é um absurdo a quantidade de gente. Chega a ter quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão, 900 mil pessoas. Ao ar livre. Não existe local. Ao ar livre. Somente lá. E essas pessoas todas, 90% delas, ou mais do que 90% delas, já aprenderam a meditar com ele. Quando ele anda, ele anda anônimo. Exatamente para não atrair. Porque o público que quer essa experiência já é muito grande. E não há locais que comportem esse público. Quantas vezes eu estou procurando uma sala? E é difícil encontrar salas que estejam preparadas para um público grande. Normalmente, quando você coloca... Eu estou falando isso para uma palestra presencial, eu não estou falando para uma iniciação, aí não. Mas para uma palestra, para o pessoal que já medita e para o pessoal que quer aprender. Não é aberto a público. Mas porque se fosse aberto a público, ele não seria anônimo. Esse evento não seria anônimo, não seria um evento que não deveria, não poderia, não deveria ser noticiado. Porque cada vez que ele vem, por exemplo, para o Brasil, ninguém fica sabendo. Somente a gente, somente vocês.
E não aqui numa live como essa. Nunca. Por isso eu preciso que vocês anotem meu celular. E assim, a gente já tem o público já está aí, esperando as pessoas, os buscadores, aquelas pessoas que têm sede, aquelas pessoas que estão prontas para ouvir, para receber e para dimensionar isso e se iluminar e ter clareza, já estão aí prontas, esperando. O público já está aí, já existe. Entende? Eu só não sei mexer com as redes sociais. Eu só não sei mexer com as redes sociais. Eu preciso só de alguém ao meu lado que me ensine, ou que mexa, ou que faça isso, que esse conteúdo seja colocado. Como fazer esse conteúdo ser colocado eu sei, o problema não é esse, é como as redes sociais podem ser utilizadas. Porque entre eu e o público eu conheço, atingir esse público é simples. Como eu atinjo esse público, como eu chego nesse público, quais os meios, como, de que forma. Essa coisa chamada celular para mim, a não ser pelo fato de eu mexer para olhar alguma coisa nele, para mim ele é um bicho de 7 cabeças. Eu nunca tive uma aula, eu nunca tive alguém ao meu lado que passasse 1 hora comigo, eu estou falando sério, me explicando como funciona. Porque eu preciso mais fazer perguntas para entender o que eu preciso, não ver tutoriais. Entende? Eu preciso de gente ao meu lado. Nem que seja uma pessoa que entenda de redes sociais, como mexer com isso. Daí para frente a coisa segue. Por quê? Porque você já está esperando, você já está aí. À espera, o público já existe. Eu me lembro quando eu fiquei tendo notícias de meu mestre, por exemplo, quando ele tinha 8 anos de idade, já havia 1,5 milhão de pessoas à volta dele. Com 8 anos de idade. O público está aí. As pessoas que querem, vocês já estão aí. E para esse lado do livre-arbítrio, para esse lugar onde a única coisa que você precisa é saber quem, como, por quê, encontrar o significado e o valor. Porque você já tem a busca, já tem a sede, você só não sabe como satisfazer. Só isso. Você não acredita, porque você olha e as coisas que são apresentadas para você, não chega para você alguém que saiba. E você busca e busca e busca. Eu me lembro quando eu buscava isso. Eu sempre conto isso com meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Tudo que eu queria era a experiência dos santos. Eu não estou falando de religião, gente. Eu não estou falando de pertencer a uma religião. Na verdade, eu gosto de todas elas, mas eu nunca fui de pertencer a nenhuma. Mesmo tendo sido criado dentro de uma delas. Por quê? Porque dentro de mim eu olhava as pessoas que inspiravam a religião, que escreveram aquelas escrituras. Escrever as escrituras é bom, né? Que deixaram aqueles escritos. E deixaram os seus testemunhos. Depois, 450 anos depois, foi feito um livro. Isso estou falando no Ocidente, tá? Isso estou falando da nossa cultura. 450 anos depois da morte daquele mestre, é que um livro sobre ele saiu. Isso naquela época. Tá?
E haviam várias línguas, e foi tudo feito, uma tradução, foi tudo feito, uma edição em grego. Depois chegou na nossa mão. Por quê? Por causa da dificuldade, não era por causa das pessoas. As pessoas estavam aí. As pessoas sedentas, os buscadores já estão aí. E muitas vezes, você passa ao lado de alguém que sabe. Muitas vezes você está caminhando nesse mundo. Por exemplo, você que está aí vendo o vídeo. De repente você é uma dessas pessoas que sabe. Você é uma dessas pessoas que tem o conhecimento. Você é uma dessas pessoas que vê, que sabe tudo. Tudo. O que eu estou falando não é se iluminar. Eu estou falando sabe onde, como, por quê. De que forma. Com quem. E passam pessoas do seu lado. Que tem sede, que tem tudo. E não... Eles olham para você e não existe uma comunicação. Por quê? Porque não tem. E as pessoas passam do teu lado. Quantas pessoas nesse mundo já estão prontas para ouvir essa mensagem, para aprender a meditar, para ter clareza, para realizar essa vida? Quantas pessoas? Imagina. Imagina quantas pessoas. A única coisa que é necessário é um meio que atinja. E eu não sei operar esse meio. Não é que eu não sei o que fazer, eu não sei como comunicar. Não, é como operar o meio. Um celular, por exemplo. Eu olho para o celular, cara, se você me der um Photoshop, eu faço. Se você me der um Corel, eu faço. Entende? Se você precisa que eu faça, que eu pegue uma mesa digitalizadora e crie um rosto, crie uma paisagem, crie um personagem, eu faço. Mas se você me perguntar, tá vendo essa rede social aqui? Ela se chama tal rede. Sabe, eu vou colocar aqui uma figurinha, eu vou fazer... Cara, acabou para mim. Por isso é que eu preciso... A hora que eu tiver aprendido isso, a hora que eu tiver acesso a isso, vai ser muito mais fácil me comunicar com você, com vocês, com as pessoas que você conhece ou não. Ainda tem uns minutinhos ainda para a gente entrar no nosso tema. Mas para um lado do livre-arbítrio, você só precisa saber quem é o mestre. Para um lado do livre-arbítrio, você só precisa saber quem é a pessoa. E ter um acesso de como acompanhar onde ele está. Porque se ele passar perto de você, como provavelmente vai acontecer em setembro, você precisa se programar para estar lá. De repente ele passa numa cidade perto de você, num estado perto de você. Ou num país próximo a você. Você pode acessar, você pode ir. Mas se você não sabe, é assim, você vai viver na mesma época que ele, estará, sabe, no mesmo mundo que ele está, caminhando nessa terra, e não vai ter acesso. O livre-arbítrio, esse lado do livre-arbítrio, você só precisa disso. Você só precisa desse ser, desse norte, que tantas pessoas lutam, mas ele já não está mais aqui, fisicamente. Para esse lado do livre-arbítrio, a única coisa que você precisa é isso. Entende? Tem uns minutinhos ainda. A única coisa que você precisa é isso. É o mais fácil ou é o mais difícil? Eu não sei. Porque isso depende de você. Agora, para esse mundo, para esse outro lado do livre-arbítrio, para seguir a escolha de Adão, qual foi a escolha de Adão? Adão simplesmente chegou e falou: Deus,
Eu não sei exatamente, porque isso é uma metáfora, é uma parábola. Não sei exatamente se foi assim, provavelmente não foi, mas foi da forma que foi colocado. Adão chegou para Deus e disse: eu quero ver o mundo assim como um animalzinho vê, assim como uma ave vê, assim como sem saber de sua existência. Não é que ele renegou Deus. Ele queria ter uma experiência de viver nesse mundo iludido. Ele queria ser iludido, ele queria viver nesse mundo sem saber da existência de um poder criador. E eu não estou falando acreditar que exista ou ter fé no poder criador. Não, isso não é conhecer. Mas ele queria essa experiência, ele queria a experiência que tem hoje as pessoas que vivem nesse mundo, até mesmo os religiosos, que é descobrir e ver o mundo através de si mesmo. Eu entendo o mundo a partir de mim mesmo. Eu quero entender o mundo a partir do meu raciocínio. Eu quero decidir o que eu quero ser. Eu quero decidir o meu destino. Eu não quero saber que existe um poder superior. Eu não quero conhecer as leis que regem o universo e que existe uma sincronicidade e que existe uma perfeição e que esse universo foi criado. Eu não quero saber isso. Esse é o outro lado de Adão. Eu quero viver esse mundo por mim mesmo. E aí de repente você chega para a pessoa e fala assim: sabe, você pode mexer um pouquinho em você, né, na tua identidade e tal. A pessoa fala: mas eu não quero ser diferente do que eu sou. Porque as pessoas querem ser o que estão sendo. Elas querem. E outra, a estrutura de uma identidade, a pessoa cria essa estrutura inconscientemente. Vai sendo formada desde criança, começando pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos, pela escola, pelas religiões, por tudo, pela cultura de seu país. Vai formando uma identidade. Você tem essa identidade e você, por isso o nome, e você se identifica com ela. Identidade. Você se identifica com tudo. Falam que você é um fracassado, você fala: sou mesmo. Fala que você é uma pessoa inteligente, você fala: nossa, eu sou mesmo. Fala para você: cara, olha que criança linda. Você: nossa, eu sou uma criança linda. Falam para você: você é gordo. Entendeu? Falam para você: você é esbelto, tem um corpo maravilhoso. Você: uau. Você se identifica. E uma vez que você se identifica com aquilo que você não é, você continua com o ônus, o bônus e o ônus. Que é, se esse corpo não dura, tem prazo de validade, e você é o corpo, você morre. Entende o que eu estou te falando? Se você é o corpo, você morre. Porque este corpo volta ao pó. E todo sofrimento, 50% no mínimo de todo sofrimento humano, é porque o ser humano pensa que ele é seu corpo. E incluindo seu corpo está a identidade. Incluindo o seu corpo está tudo aquilo com que você se identifica. E é a estrutura com a qual você lida com esse mundo. Você cresce e escolhe como você vai conseguir as coisas que você deseja nesse mundo. Por exemplo, uma casa, um carro, comida, as suas necessidades básicas de sobrevivência. E aí você chega e fala assim... Não, alguém chega para você e fala assim: você precisa estudar e você precisa ter uma profissão. O que é uma profissão? Entende o que eu estou falando? E você coloca uma habilidade desenvolvida nesse mundo. Você coloca um talento que você tem para criar coisas, desenvolver coisas. Um talento que você tem. Seja de cura, seja de construção, seja de criatividade, não importa. No esporte, você pega isso que é um talento, faz disso seu ganha-pão, faz disso seu meio de vida, e você estuda para isso, desenvolve isso, é uma habilidade para você conseguir nesse mundo o quê? Sobreviver este corpo, fazer
trazer combustível, segurança para este corpo. E você acha que você é isso. Você se identifica com o corpo e se identifica com a profissão, se identifica com a sua atividade nesse mundo. Aí chega uma pessoa para você e fala assim: quem é você? Você fala assim: eu sou só uma dona de casa. Quem é você? Eu sou uma professora. Quem é você? Eu sou uma médica. Quem é você? Eu sou uma engenheira, eu sou uma artista, eu sou uma musicista, eu sou um atleta, eu sou... Entende o que eu estou falando? Você se identifica com o corpo e se identifica com como esse corpo se apresenta nesse mundo. E cada vez que você faz isso, você reforça Adão, você reforça a experiência do livre-arbítrio do lado da escolha de Adão de se tornar, ser o personagem nessa obra-prima da criação. Se esquecer do ator, se esquecer de quem está dentro desse corpo, olhando através dos olhos, de quem está existindo dentro desse organismo. Entende? E você está aí, identificado. E o que você acha que vai acontecer? Se você se identifica com o que você aprendeu, imagine, com o que foi adquirido. Então imagina assim, você olha uma situação e aquela situação não tem significado nenhum, não tem valor nenhum, é uma situação. Por que eu digo que ela em si mesma não tem significado? Porque ela é diferente. A reação quando você se defronta com aquilo, com a de outra pessoa. Pessoas diferentes têm reações diferentes numa mesma situação. E a diferença de entendimento, de experiência, a diferença de como essa situação se tornou para ela um gatilho, se tornou uma âncora, a diferença é, para uma, estar de frente àquilo traz felicidade, traz prazer. Para outra pessoa traz dor, infelicidade. Para uma pessoa que traz amor, para outra traz ódio. Entende o que eu estou falando? Uma mesma coisa tem significados diferentes. Significa então o quê? Que aquele significado foi adquirido. Não é a coisa, foi adquirido. Okay. Por que existe o significado? Significado ele tem é um programa interno que o Criador colocou em você. Para quê? Para que você aprenda, coloque no seu arquivo qual a situação que te danifica, qual a situação que é benéfica para você. Por exemplo, um predador, uma cobra, uma aranha, um leão, uma onça, um jacaré, um crocodilo, o que quer que se apresente para você de criatura nesse mundo, você precisa saber. O fogo se queima, entende? A banana, se ela é um alimento. Uma casa, que ela é um abrigo. Uma caverna, se ela é segura. Entende? Uma tempestade, um raio, se ele pode te prejudicar. O sol, se ele é bom, benéfico, gostoso, o tempo que você tem que ficar lá. Esse aprendizado faz com que você dê valor e significado para coisas. Isso é o real, isso é bom. Esse corpo precisa dessas informações. Só que muitas das coisas que você reage quando vê determinadas coisas é uma reação tua, não é uma reação condizente com o que se apresenta ali. Por exemplo, tem um trilho e está vindo um trem. Entende? Se você vai atravessar na frente do trem, você vai se machucar. Você tem que aprender isso.
Mas você olhar um trem e ter medo do trem, você olhar um trem e falar assim, eu não chego perto nem a pau, de repente um trem é para turismo. Para outras pessoas, trem tem outro significado. Elas não serão atropeladas por esse trem. Elas não serão machucadas por esse trem. As informações que ela tem sobre aquilo não constituíram um gatilho, uma âncora dentro, que cada vez que ela olhe o trem, ela sofra. Para outra pessoa, olhar um trem é um passeio maravilhoso, que ela já fez antes, ou que ela viu outras pessoas fazerem, e o significado de um trem para ela é diferente do significado para outra, que se matou, que se machucou, ou alguém que ela amava se machucou. Os significados são diferentes. Quando você vê cada coisa nesse mundo, por exemplo, você vê uma fruta, para você aquela fruta é uau, que fruta gostosa, para outra fruta eu não gosto dessa, para outra pessoa eu não gosto dessa fruta. Tem gente que gosta de montanha, tem gente que gosta de praia, tem gente que não se sente bem numa montanha por causa de seus gatilhos, e outras não se sentem bem na praia por causa dos seus motivos. Não que a praia ou a montanha signifique alguma coisa, mas para a pessoa, sim. Isso é identidade. Sua identidade, sua estrutura é constituída de um monte de coisas importantes e outras desnecessárias. Entendeu? Com significados que poderiam ser ressignificados. A sua identidade deveria ser atualizada, deveria ser mexida. Porque todo sofrimento que você tem, que você passa, é por causa da tua identidade. A interpretação dele cria o sofrimento do fato. O fato em si não tem significado. Por exemplo, para algumas pessoas Deus não tem significado. Para outras Deus tem um valor e um significado incrível. Nem necessariamente precisa ser Deus. Pode ser a imagem de um cara de barba branca vivendo no céu. Pode ser a imagem de, um colar de contas. Uma imagem de um ser azul, verde, azul como Krishna, verde como Rama. Já é suficiente. Que para nós não tem significado algum. Uma imagem de um Cristo na cruz, por exemplo, tem significado para os cristãos, tem significado para alguns países do Ocidente que tem essa cultura. Para outros países de outros lugares não tem nenhum significado. Entende? Palavras têm significado. Os mantras, eles existem porque são criados significados para palavras. As orações são palavras. Elas têm significado porque foi aprendido. Tudo foi aprendido. Então, todas as reações que temos nesse mundo, todas as coisas que nos fazem ser felizes ou tristes, ou infelizes, todas as coisas que nos fazem sofrer, foi aprendido. Foram os significados que aprendemos. Normalmente, quando existe um gatilho muito forte, é porque foi aprendido de uma forma emocional junto. Não foi aprendido por repetição. Entende? Quando você está aprendendo, são duas formas de aprender. Ler, continuamente, sucessivamente, uma determinada coisa, até que seja gravada no teu cérebro. E isso leva tempo. Então, decorar algo é uma coisa custosa, mas necessária, porque tem duas formas de aprender. Ou você se lembra, decora o tempo suficiente para criar hábito daquele entendimento, assim como qualquer hábito. Você fica repetindo, até que aquilo se torne para você hábito, até que seja habitual aquele significado. Então você aprendeu. A segunda forma é com emoção. Entende? Quando existe um aprendizado que ele é incontestável, existe um aprendizado que você aprende como
Eu ia falar um palavrão. Que você aprende ali, na pancada, entende? Então ele é carregado de forte emoção. Por isso que diz, se você não aprende por bem, vai aprender por mal, né? Existem significados, existem coisas que você precisa aprender. E você, se não aprender de forma habitual, né? Não criar hábito até que seja entendimento, não decorar, você vai aprender em choque, em situações, aí vai estar com forte emoção, aí você vai aprender de uma vez só. E 90% das coisas que a gente aprendeu nesse mundo foram carregadas de emoção. Seu idiota! Alguém chama você isso, cheio de emoção, entendeu? E aí você aprendeu, se identificou com ele, é verdade, pronto, se identificou. Faz parte da tua identidade ser um idiota. E tem aquele que vai errando, vai fazendo besteira, que cria um hábito de fazer besteira. Então ele acha que ele é uma besta. Ele acha que ele é um idiota. Eu não estou falando de genética, tá, gente? E aí você olha tudo isso e você fala assim, eu sou isso, eu sou assim. Mas foi o lado de Adão. Adão escolheu isso. Ele escolheu que ele ia entender as coisas por si mesmo. Que ele ia entender as coisas. Então ele entendeu. Nós, cada um, entende as coisas do seu jeito. E aí existe uma variedade de identidade nesse mundo. E o que é a identidade? É a forma como você diz que você é para você mesmo, não é o que você é. Quando você chega frente a um espelho, por exemplo, e você diz, eu sou uma pessoa linda, você está dizendo para quem isso? Você está dizendo para você, luz, alma, que seu corpo, o que você aprendeu, a estrutura, é linda. Mas você faz isso sem se dar conta de que você não é isso. Porque você diz assim, você diz para você, eu sou. Por que você tem que dizer para você que você é? Porque você não é. Entende? Não é que você não é lindo. Você não é o lindo. Você tem que dizer para você mesmo, eu sou lindo. Quem é eu que sou lindo? Quem é você que é um atleta? Quem é você que é um engenheiro? Quem é você? Engenheiro, atleta. É o que você está fazendo nesse mundo, é atividade, não é o que você é. A aparência do teu veículo pode ser linda, de acordo com alguns padrões, pode ser lindo. Mas não é o que você é, o teu veículo que é lindo. E esse veículo com o tempo muda. Imagina um carro. Os carros hoje que todo mundo acha ele lindo, a não ser os saudosistas, né? Mas você olha um carro, por exemplo, você fala, nossa, que cor maravilhosa que lançaram. Eu quero esse carro. E compra aquele carro. E você sai na rua. E aí você olha e começa a ver que várias pessoas compraram. E aquela cor que você pensava que era a única sua, todo mundo tem. Entende? Aí você olha, e aquilo que era lindo para você por um segundo, como para nós é lindo esse corpo, né? Esse carro vai passando, aí você olha e fala assim, aquele carro lá, lançaram aquele modelo em 1900 e não sei o quê. E aí você dentro daquele carro sabe que o carro que você está usando é de um modelo de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Aí você fica olhando modelos mais novos e você fala, nossa, o modelo do meu veículo está ultrapassado. Isso acontece com o corpo, assim como acontece com o carro. Este veículo, este corpo, dá para você olhar o carro e dizer de que ano, a cor, pela cor, por tudo, dá para você identificar que ano foi lançado. Você olha um veículo, ou seja, uma pessoa, o corpo, o seu corpo, o corpo de alguém, você olha e pela cor, pelo modelo, você sabe que ano que tem a pessoa.
E você se olha e fala, eu sou um veículo de 1900 e tanto. Preciso me atualizar. Só que este carro, quando você entra dentro dele, você só vai sair dele na morte. O carro que você dirige, você entra e sai dele todos os dias. Então é muito fácil você saber que você é um motorista, porque você sai todos os dias de dentro do carro. Mas você dentro deste veículo, corpo humano, quando você entra dentro dele, você vai ficar 100 anos, 90 anos. Então não é hábito para você entrar e sair do veículo. Você, como ator, está dentro do personagem e interpreta esse papel durante 90, 100 anos. É muito fácil você se esquecer de que você é o ator e se tornar o personagem. É muito fácil. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então existem dois lados. O lado da verdade, o lado do livre-arbítrio, onde você e Deus são um só, onde você vive o paraíso, é um lado do livre-arbítrio. O outro lado, o lado de Adão, da escolha de Adão, é o lado que os seres humanos escolheram, é o lado que você, como consequência, vive. Se você não fizer o caminho de volta que fez Adão, você vai viver a consequência da escolha de Adão. Okay? E aí, vivendo nesse mundo, você vai sofrer ou ser feliz de acordo com o que você aprendeu. Não, as coisas que te acontecem não é o que te faz ser feliz. É como você reage a elas. Não é a praia que vai te fazer triste ou feliz ou alegre. Não é. É como você interpreta, como você reage quando está ali. E isso é aprendido. Então, tudo que foi aprendido pode ter sido aprendido de forma legal ou não. Mas não é... Sabe, quando você está numa praia e não gosta de praia, aquele sentimento de estar lá e não gostar, você fala, eu sou isso, eu sou um cara que não gosta de praia. Você entendeu? Você se identifica, você coloca como você sendo aquilo que você aprendeu. Aquilo não é você, mas você se esquece de que aprendeu. Existe um mecanismo dentro de você que faz com que você se esqueça de tudo. Existe uma coisa que é você descobrir, mudar sua perspectiva, porque só assim você será feliz. E quando você mudar sua perspectiva, quando você perceber e ressignificar uma porção de coisas em você, porque se você não gosta de praia, a praia não tem nada a ver com isso. Então, se você for ressignificar isso, é como aquelas pessoas que sentam num divã e fazem com ela uma regressão para descobrir onde nasceu, onde foi que começou aquela interpretação, aquele aprendizado que precisa ser alterado. Entende? E assim, passo a passo, os problemas vão terminando. Essa é a forma, quando está muito enraizado, quando aquele aprendizado, como eu disse, existem fortes emoções, então é mais de 100%, 70%, para não dizer quase tudo. Só com o entendimento. Ó, a internet está dando umas quedas, tá? Então se der uma sumida de imagem é por causa disso. Mas olha o que eu vou dizer para vocês. Só com o entendimento, só com que você, quando você começa a descobrir a verdade, você automaticamente, o quebra-cabeça as peças vão sendo colocadas inconscientemente, rapidamente, sem você perceber, as peças vão se encaixando novamente, você vai falando, nossa, entende? Ah, então é isso, então é aquilo, e aí você vai mudando, dentro de você, você vai ressignificando quase que a totalidade da tua identidade.
Por isso é que meu mestre sempre dizia, 50% dos seus problemas vão embora. Com o fato de se conhecer. De descobrir o que você é. Porque quase que a totalidade dos seus problemas é porque você pensa que é o que você não é. E a consequência disso é sofrimento. Ser o que não é fácil. Não é uísque, tá? É chá. Então, assim, quando você começa a alterar sua identidade para melhor, existe uma coisa que se chama certeza. E quanto mais certeza você tem sobre o fato, quanto mais aprendizado e clareza você tem sobre o fato, mais seguro você se torna perante aquele fato. Existe uma lei, que é uma lei de Newton, que dizia assim, um corpo girando sobre si mesmo, dois corpos girando sobre si mesmo, em velocidades diferentes, aquele que gira sobre si mesmo com a maior velocidade tende a manter sua rota quando se choca com o outro. Dois corpos se chocam. Não importa muito o tamanho, importa a velocidade de rotação sobre si mesmo. O corpo pode ser grande, ele não vai tirar o pequeno da rota. É mais fácil o pequeno atravessar o grande. O pequeno mantém sua rota. O pequeno pode tirar o grande da rota, de acordo com a velocidade. Quanto mais certeza você tiver, você estará girando sobre si mesmo com uma velocidade tal que não importa quantos choques você venha a ter, nada te tirará da sua certeza, nada te tirará do seu eixo. Entende isso? Então é importante uma coisa chamada coerência. Quanto mais você girar sobre si mesmo com certeza, para isso você precisa ter certeza, quanto mais você girar sobre si mesmo com certeza, mais a lei da precessão vai fazer com que seu comportamento replique isso. Sabe, uma pessoa que olha e fala assim, eu sou um cara honesto. Aí ela acha uma carteira na rua e pega a mão, pega para ela. Ela não tem muita certeza do que ela está falando. Mas aquela pessoa que gira sobre si mesmo com maior certeza do que aquela, quando ele diz, eu sou honesto, ela está girando com tanta certeza sobre si mesma, que quando ela vê uma carteira na rua, ela vai pegar a carteira, vai abrir a carteira e vai procurar alguma forma de endereço nessa carteira para devolver, porque ela sabe o trabalho que dá tirar documentos ou ganhar o dinheiro que está dentro daquela carteira. Entende? Certeza é uma coisa que faz com que o foco nosso fique na certeza. Existe algo dentro da gente que se chama SAR, Sistema Ativador Reticular. E ele é responsável pelo nosso foco, por tornar nítido onde a gente foca e desfocar o que não nos interessa. Assim como uma câmera ou uma de filmagem foca naquele ser que está falando, então ela bota o foco lá, o resto fica desfocado. Quando são 2, 3 personagens falando, o outro personagem começa a falar, a câmera foca naquele personagem. E o outro
que estava falando antes fica desfocado. Então, duas pessoas falando numa distância e a câmera filmando, a câmera vai dar foco naquele que está falando e desfocar o outro. Dentro de nós, o mecanismo que faz isso se chama SAR. Mas ele não controla só o nosso foco. Quando você olha uma figura, desfoca as outras, e aí você vai, olha a outra, desfoca esta, e assim vai. Assim com o som, assim com tudo. Ela também usa, o SAR também é responsável por focar e desfocar a nossa certeza sobre as coisas. Então, quando você quer algo nessa vida, você tem que colocar foco ali. E para colocar foco em algo, você só vai colocar seu foco em algo que te interessa. Então, crie interesse e valor naquilo que você está querendo focar. Porque senão, se você só ouvir, vai ficar, não vai ter foco, não vai ter interesse, não vai ter importância nenhuma. Não vai significar nada para você. Você só vai mudar na direção daquilo que te interessa. E se aquilo que te interessa não for bom, não importa, é naquela direção que você vai. Que é lá que você está focando. Onde você foca, tudo perto se torna nítido. Tudo relativo a isso se torna nítido. O resto desfoca. Quando você conhece alguém, está namorando essa pessoa, você só vê qualidade. Só qualidade. Você só bota foco naquilo que é bonito na pessoa. E enquanto isso acontecer, aquilo que é bonito na pessoa se torna nítido. E os defeitos da pessoa ficam desfocados. Aí os anos passam. O tempo passa. E por alguma razão você desvia o foco. Entende o que eu estou falando? E por alguma razão você coloca seu foco em algo que é o contrário daquilo que você estava focando antes, que era a parte bonita da pessoa. Você começa a colocar foco na parte que não é bonita na pessoa. E o SAR se encarrega de tornar nítido o seu foco. Então você olha para a pessoa dos defeitos dela. Aqui, os defeitos vão se tornar nítidos e as qualidades vão ficar desfocadas. Então aprenda isso. Por isso aquele cara, Norman Vincent Peale, provavelmente, não tenho muita certeza, quando ele falava sobre a importância do pensamento positivo. Isso é muito antigo. Foque no que interessa, toda essa coisa. Mas se você não ampliar sua visão sobre seu foco, se você não ampliar o valor que você deu até então naquilo que você quer, você não vai manter o foco. Você só vai focar naquilo que te interessa. Por isso que muita gente fala, eu não vou nem fazer meditação, não tenho foco. Claro que não te interessa. Você não vai prestar atenção em absolutamente nada que não te interessa. Não é que você não tem concentração. Não é que você não tem capacidade de foco. Você tem. Todo ser humano tem a mesma capacidade de foco. Só que você foca em outras coisas. Por exemplo, você senta em frente a uma televisão e vai assistir uma novela. A novela te interessa. A novela significa para você muita coisa. É só você sentar em frente à televisão, você esquece do mundo. Crianças adoram desenho. Eles dão tanto valor a assistir aquele desenho lá. Nossa, aquele personagem do desenho animado que eu assisto. A pessoa se senta em frente a uma TV e está passando aquele desenho que ela gosta. Cara, ela perde hora, ela perde tudo. Se você não tirar ela de lá, ela fica. Vem dizer que ela não tem concentração, aquela criança? Claro que tem. É que a gente só se concentra naquilo que interessa. O nosso foco só vai para a direção daquilo que interessa. Então, a meditação é a mesma coisa, não te interessa. Não tem valor. Então você precisa olhar de frente para aquilo, aprender o valor daquilo, começar a dar valor. Porque quando o valor existe, quando a importância existe, quando o significado existe, daquilo que você quer, você vai ter concentração. Você quando senta em frente à TV para assistir uma série, aquela série te interessa, desperta interesse em você, acabou.
Você assiste ela, nem percebe. Você fala, nossa, que rápido. Entende? Concentração é interesse. Você não tem que parar a mente, você precisa fazer nada. Ninguém para a mente para assistir um filme. Ninguém para a mente. Não existe parar a mente, não existe concentrar. A mente fica solta, a mente sempre vai estar solta. Nunca vai ser concentrada em absolutamente nada. É você que tem que olhar na direção que você quer. Entende? É você que tem que botar foco em algo. Seus objetivos na vida, é você que tem que dar importância para o seu objetivo para ir na direção deles, para ter foco. Porque aí tudo relacionado a isso vai estar nítido. E tudo que não interessa vai ficar desfocado. Sabe, a importância de 100% que você dá só é naquilo que te interessa, naquilo que você bota foco. Ah, mas eu não consigo tal coisa. Lógico, não te interessa. Claro que interessa mais que tudo. Mentira! Existe uma coisa que é valor. Não importa se você acha, sabe? Eu li uma frase, gente, isso é tão... Eu li uma frase que dizia, tal atitude a ser tomada é a melhor. E daí não vai mudar nada. Não te interessa. Não tem valor nenhum. Ah, mas a frase é fantástica, fala sobre... E aquilo que ela fala lá é a coisa que mais vale. Mas vale nada. Fala assim, ser bom, ser não sei o quê. Não tem valor nenhum. Mesmo que você fale, nossa, mas ser bom tem valor. Claro que tem, mas não para você. Para de se enganar. Para que tenha valor, você precisa se cercar de entender, de dar um tempo para aquilo, até que aquilo adquira o valor que você precisa para viver, para merecer, para lutar, para seguir aquilo, para ter aquilo. Senão não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Bote foco. Ok? A vida é isso, foco. E quando você tem foco numa coisa, quando você tem certeza sobre algo, você está girando sobre si mesmo com aquela certeza. Isso se chama a lei da precessão. A lei de Newton sobre precessão. Quando dois corpos se chocam, aquele que tem a maior certeza tira o outro da órbita. Não é movido de sua órbita. Isso vale para tudo. Então, você precisa ter certeza sobre algumas coisas na sua vida para ter foco, para que você caminhe nessa direção. E nada te tire da órbita. E é importante isso, que você tenha certeza. Porque quando você tem certeza sobre algo que você quer, você estuda, você dedica um tempo para dar importância a isso, para que a importância flua, aconteça, seja nítida para você. Você precisa ter muita certeza. Porque só assim nada vai te tirar do teu caminho. Ok? E eu sei que muitas certezas estão guardadas dentro de nós. E nada vai nos tirar do nosso caminho. Nem que para isso a gente tenha que fingir que não está no caminho. Eu não lembro se foi Pedro, na época de Jesus, que Jesus tinha sido preso e estavam perseguindo os cristãos. Aí pegaram ele, né? E falaram assim, você estava com ele? Você estava com esse homem? Ele falou, não, estava não sei nem quem é, não conheço. Mas ele sabia, ele estava, ele era. Essa certeza ninguém tirava dele. Mas ele disse, não conheço. Mas ele conhecia. E é assim, gente. Para sobreviver nesse mundo, talvez você tenha que falar uma porção de coisas, atuar de determinadas formas. Mas a certeza, aquilo que você é,
é o que você é. Ok? Gente, a minha live tem mais ou menos 1 hora, já deu tempo. Eu não quero cansar vocês demais, ok? Ela estará gravada e meu celular pessoal vai estar no primeiro comentário. Manda uma mensagem para mim para que eu te adicione, ok? E aí você pode manter contato comigo a hora que você quiser. Através de mensagem, por favor, não liga, tá? Mas liga, oi, eu sou fulano de tal, e aí eu te adiciono. E aí quando você me mandar uma mensagem, eu sei de onde está vindo. Ok, gente? Fiquem com Deus. Até amanhã, 6h33. Ok? Graça e paz.